Sou o Dr. Rafael, cirurgião vascular, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trombose venosa. O que é exatamente, tratamentos possíveis, como que a gente consegue conduzir esses casos, que também são muito comuns no nosso ambulatório, no nosso consultório, no dia a dia. A trombose eu sempre falo para os meus pacientes, né, é algo que traz sempre muita ansiedade quando o paciente descobre, seja de um familiar ou seja dele mesmo. E é algo muito abstrato, né? Trombose acham que é sempre a mesma coisa, sempre a mesma doença, sempre algo muito grave. Isso não necessariamente é uma verdade. Trombose tem veia, tem tamanho, tem lugar. Por diversos motivos ou fatores, existem realmente muitas questões que podem desencadear uma trombose, desde fatores externos até questões do próprio paciente. Não é nada diferente do que acontecer um coágulo dentro de uma veia que pertence ao sistema venoso profundo que a gente fala, ou seja, são veias muito calibrosas e muito importantes do nosso corpo, das pernas principalmente, quando a gente fala numa trombose de membros inferiores. Esse coágulo, ele fecha a veia, então imagina como se fosse um encanamento, em que você entope esse cano e o fluxo de sangue não passa. Isso vai gerar o que no local? Vai gerar dor, inflamação, muito inchaço, muito edema. E é um quadro que realmente ele é bem florido, a gente fala. O paciente que tem trombose, ele sabe que tem alguma coisa errada com ele muito rápido. Principalmente nos casos mais avançados, os casos maiores, né? Agora, a grande questão da trombose não é a trombose em si no local, muitas vezes. A grande questão da trombose é a complicação principal da trombose, que é o que dá muito medo nos pacientes, que é o tromboembolismo pulmonar. Então, esse coágulo que está ali em algum local, em alguma veia importante da perna, ele se solta, ele se desprende, até porque existe um fluxo de sangue que de alguma forma está tentando passar, que está represado, e ao se desprender, ele corre pelo sistema sanguíneo e chega até os pulmões. E ao chegar nos pulmões, ele interrompe a circulação pulmonar. Isso sim é algo muito grave que, dependendo do tamanho, até pode colocar o paciente sob risco de vida. Tá? Então, o tratamento da trombose ele é imperativo. A gente não pode não tratar uma trombose. A questão é que a gente trata a trombose para evitar um tromboembolismo e também para evitar complicações locais. Mas a principal indicação do tratamento que a gente mais está atrás é evitar um tromboembolismo pulmonar, que é muitas vezes extremamente grave para o paciente. Agora, em relação ao local, como eu disse, isso é uma explicação mais superficial. Apesar de tudo isso que eu falei, e isso vale para todas as tromboses, existem tromboses pequenas, existem tromboses médias, existem tromboses grandes. E o tratamento pode variar um pouquinho em função de cada um deles. Então, tromboses pequenas em veias abaixo da região do joelho, em veias musculares, por exemplo, não costumam ter complicações graves, nem relacionadas a tromboembolismo, nem relacionadas à própria questão local. São quadros com menor dor, menor edema, menores chances de sequela. Já tromboses médias e grandes, que começam a pegar veias principais, veias maiores, a partir do joelho até a coxa ou a região da virilha, algumas se estendendo até para a região abdominal, essas sim são tromboses que deixam a gente um pouquinho mais em cima do paciente, muitas vezes precisam de uma internação hospitalar por alguns dias até a estabilização do quadro, porque o risco de complicação é maior. Ao mesmo tempo, são tromboses que têm um risco de sequela maior para o paciente. Por isso, o tratamento acaba sendo um pouco, não vou falar diferente, mas um pouco mais estendido. Em relação ao tratamento, todas as formas de trombose, basicamente, é anticoagulação. O que vai mudar é o tempo dessa anticoagulação, sendo tromboses menores até 3 meses, tromboses maiores de 6 meses a 1 ano. Para arrematar esse tema, eu acho que a gente pode falar que existe um tipo de trombose, que é a maior que a gente tem, vamos dizer assim, que é a trombose que pega das veias femorais até as ilíacas, ou seja, uma trombose que se estende até a região do abdômen. Ela não se fica restrita apenas à região das pernas. Essas tromboses realmente são muito mais, não vou dizer agressivas, mas muito mais graves,
elas costumam ter uma sintomatologia muito importante, muitas vezes até em alguns momentos incapacitante para o paciente. São aqueles casos que o paciente realmente tem até dificuldade para andar muitas vezes. E hoje a gente tem para esses casos a possibilidade de uma abordagem cirúrgica. Não é uma cirurgia com corte, não é uma cirurgia aberta, é uma cirurgia por cateterismo, em que a gente, a depender dos casos, a gente faz uma aspiração desse trombo, com colocação, quando necessário, até de stent, para garantir um fluxo melhor e evitar alguns pontos de compressão, que muitas vezes são as causas até primárias do evento trombótico. Então, para esses casos em que ocorre acometimento abdominal, a gente tem uma possibilidade cirúrgica. É obrigatório operar? Não. Mesmo assim, a gente até pode manter um tratamento clínico a depender da evolução do paciente. Mas hoje, cada vez mais, com a evolução dos materiais, evolução da experiência médica nesses casos, a gente tem indicado o tratamento cirúrgico, porque eles trazem uma melhora muito mais rápida de sintomas e uma possibilidade de diminuição de número de sequelas a longo prazo. Então aqui acho que deu para fazer um apanhado geral, superficial, sobre uma doença tão importante, mas que deu para orientar um pouquinho vocês. Caso tenham dúvidas, caso tenham alguém que teve um caso parecido, que faz tratamento ou que teve alguma coisa nas últimas semanas, pode procurar a gente que a gente dá todo o suporte.